Saúde a todos em nome de Jesus. 18h30, convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Paulo diz assim, irmãos, aqueles irmãos quando escreveu a carta: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos ouvir Samuel fazendo um interlúdio, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Queremos bendizer, Senhor, o Teu favor sobre as nossas vidas. Queremos Te agradecer, Pai, pelo dia que o Senhor nos concede, pelas refeições, pelo alimento espiritual, Senhor. Te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor nos concedeu durante este dia. E o privilégio, Senhor Deus, de mais uma vez nós aqui reunidos, Pai, com o intuito de bendizer o Teu nome, de Te adorar, de Te engrandecer, de agradecer ao Senhor, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. E nós queremos Te agradecer por estarmos aqui. Bendizer ao Senhor pelas nossas vidas. Amém. Bendizer ao Senhor pelos livramentos, bendizer ao Senhor pela saúde, bendizer ao Senhor pelos recursos, bendizer ao Senhor pelo cuidado, pela providência, Senhor, amém, do Senhor sobre as nossas vidas. Agradecer ao Senhor por tudo, Senhor, quanto o Senhor tem feito chegar à porta das nossas casas, sejam lutas, sejam bonanças, seja escassez. Ó Deus, tudo aquilo que provém, Deus, da Tua vontade, é para nós algo bom, Senhor, porque ela irá redundar para o Teu propósito em nossas vidas. Ela irá redundar, Senhor, para o Teu plano sobre nós, para o Teu plano sobre o Teu povo, sobre a igreja, sobre os Teus filhos. E nós, nessa hora, Te agradecemos por tudo, porque temos o consolo da Tua palavra de que todas as coisas hão de cooperar para o bem do Teu povo, Senhor. Hão de cooperar, Senhor, para aquilo que o Senhor designou para as nossas vidas. E nós queremos agradecer a Ti por isso. Deus eterno, que o Senhor mais uma vez possa ouvir, Deus, as nossas orações,
possa receber os cantos que são entoados em direção ao trono da graça, possa, Senhor, abençoar a Tua palavra, Deus, que nessa noite será cantada, já foi lida, será pregada, para que ela, Senhor, com a operação do Senhor, do Teu Espírito, ela possa, Senhor, ser aplicada no coração dos pecadores como nós. Amém. E nos transformar a imagem do Teu Filho, Senhor. Amém. Que a Tua palavra possa moldar o nosso caráter, ela possa encontrar, Senhor, os nossos corações devidamente preparados pelo Teu Espírito, Senhor, como um solo, a fim de que ela dê fruto. Amém. Dê fruto de maneira abundante, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós te pedimos nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, cumpra o Teu desígnio, Senhor, nessa noite. Amém. Tu que conhece os corações, Tu que conhece as necessidades, Tu que sabes, ó Deus, do que precisamos. Se consolo, a Tua palavra nessa noite possa nos consolar. Se exortação, ó Deus, o Senhor possa usar a Tua palavra para exortar a vida do Teu povo. Se é, ó Deus, instrução, Tu possas nos instruir. Amém. Se é, Deus, qualquer aspecto, Deus, em nossas vidas, que a Tua palavra possa operar segundo o Teu querer, Senhor Deus. Abençoa as nossas vidas neste momento. Dá-nos o fervor do Teu Espírito, ó Deus, para entoar os cânticos ao nome do Senhor com todo o fervor, com toda alegria, disposição, com todo o interesse do nosso ser. O Teu Espírito possa nos mover a uma adoração sincera, amém, religiosa, correta, bíblica, em espírito e em verdade, Senhor Deus. Ó Pai, que Cristo possa levar as nossas vidas em perfeição ao trono da graça. Abençoa também os que não estão presentes, os que estão viajando, os que estão retornando. Dá graça ao Teu povo, Senhor. Neste dia é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos de pé, HCC 228. HCC 228, a Deus demos glória. Seu filho bendito, por nós.
338. Nossa fé Jesus contemplará. Texto, som. Em 1 Samuel capítulo 15, 16. 1 Samuel capítulo 16. Lá, 1 Samuel capítulo 16. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí 16 em 1 Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício? Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor.
santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então clamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém. Se assim. Vamos orar mais uma vez. Quero pedir ao nosso irmão Anderson que fique de pé e além a Deus uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela grande graça de nos conceder, estamos aqui prestando culto ao teu nome. Amém. Senhor, purifique nossos corações. Amém. Nos dê paciência, nos dê sabedoria no Evangelho. E assim, Senhor, nos faça firmes e capazes de dizer o teu Evangelho no nosso dia a dia, sendo luz desse mundo. E onde quer que a gente esteja, Senhor, que a gente não usurpe, Senhor, ser aquilo que a gente não é. É verdade. E, Pai, nos dê santidade no nosso caminhar, nos ajude a pregar a tua palavra, Senhor, aí ao mundo de trevas. E, Senhor, amém. Acima de tudo, perdoa os nossos pecados, nossas
nossas Amém. falhas, nossas criancices. E, Senhor, nos dê ânimo e alegria no Teu Evangelho, nos dê Amém. Amém. e nos faça, Senhor, valorosos diante de Ti em Cristo Jesus. Amém. Obrigado pelo sangue derramado na cruz, obrigado pela nossa salvação. E aqueles, Senhor, que ainda não tiveram encontro contigo, Senhor, toque os seus corações e que eles venham se arrepender dos seus pecados e repetir o caminho. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 417, irmãos. Que segurança sobre Jesus. Meu coração exulta no Senhor, porquanto me regozijo na tua salvação, disse Ana. Que segurança sobre Jesus. Que segurança. Yeah.
deu para louvar o teu nome. Muito obrigado mesmo, Senhor. Tudo isso é graça, Senhor, e é graça sobre graça. Oh Deus, muito obrigado por viver, Senhor, para a tua glória. Muito obrigado, Senhor, porque de uma forma tão maravilhosa, Senhor, e assombrosa, Senhor, o Senhor nos criar para vivermos para a tua glória, para nos contentarmos somente com o Senhor. Muito obrigado por tudo isso. E muito mais, Senhor. O Senhor foi atrás de nós e nos trouxe do mundo de pecado e de servidão. Tirou os nossos pés de um lamaçal de pecado e nos colocou, Senhor, na rocha firme que é Cristo. Deus, só nos resta te louvar e bendizer. E sermos gratos, Senhor, em ações, em palavras, em cânticos, em orações e em serviço do teu reino, Senhor. Porque grandes coisas tu tens feito por nós e por isso estamos alegres, Senhor. E por isso estamos alegres. Nesse dia que o Senhor fez, Senhor, e no qual devemos nos alegrar e nos regozijarmos nele. Ó Deus, bendito seja o teu nome por todas estas vezes. Muito obrigado, Senhor, também pelos nossos irmãos que estão no campo missionário. Derrama graça sobre o pastor José Dilson, Senhor. Derrama graça sobre o pastor José Rio, Senhor, sobre a sua família, sobre a sua esposa. Derrama graça, Senhor, sobre aquelas crianças que foram convertidos pelo Evangelho da glória de Cristo Jesus ali no Senegal e hoje professam, ó Deus, destemidamente o Evangelho da verdade. Derrama graça sobre eles, Senhor. Graça sobre graça, graça no coração deles. Derrama graça, Senhor, sobre aquele casal de americanos que evangelizam, Senhor, há mais de 2 anos ali no Senegal, Senhor. E só uma família se converteu ao teu nome. Mas tudo isso é para a glória do teu nome, Senhor. O Senhor é quem semeia o teu Evangelho e o Senhor é quem cuida dessa semente frutificar para a glória do teu nome. Senhor, abençoe o pastor Mark Inácio, que ainda está sofrendo com câncer. Dá paz ao coração, Senhor, dele, da segurança, da alegria, da força, da esperança, Senhor. E abençoe a esposa dele e as crianças dele, Senhor. E levanta mantenedores, Senhor, para mandar mantimentos, para mandar recursos, Senhor, para os teus filhos ali. Abençoe o irmão do leite, cuidando das crianças ali, alfabetizando e evangelizando. Abençoe cada criança também, Senhor, com o teu Evangelho e com a tua graça. Abençoe o pastor Luciano, que tem ensinado, Senhor, obreiros ali na nação moçambicana e que tem levantado obreiros, Senhor, bem instruídos na tua palavra. Dá paz ao teu filho e abençoa o serviço, Senhor, dele ali naquela nação. Que muitos obreiros continuem a ser formados, Senhor, pregadores, Deus bendito, genuínos da tua palavra, pastores, missionários e missionárias, para semear o Evangelho da verdade nas nações africanas. Senhor, abençoe também o pastor Joel, o pastor Divino, os salvos em Cristo Jesus ali, a igreja ali, Senhor, que tem sido perseguida pelos muçulmanos. Cobre com o precioso sangue de Cristo Jesus. Livra do mal, Senhor, cada um dos teus filhos ali. E se o Senhor mandar peleja, Senhor, se o Senhor mandar tribulação, se o Senhor mandar, Deus bendito, angústia e perseguições, dá força aos teus filhos, Senhor, para que não neguem o teu nome, mas para que destemidamente continue na pregação do Evangelho. Senhor, também lembramos do pastor Santana Dória, que estará conosco pregando a tua palavra. Dá graça ao teu filho, dá unção, Senhor, dá força, que o teu Espírito Santo capacite cada vez mais, Senhor. E que o Senhor também, Deus, reúna o teu povo todo, Senhor, para estar ali ouvindo a tua palavra, Senhor, para estar sendo quebrantado pelo teu Evangelho e pela tua palavra. Que a tua palavra nos humilhe, Senhor, mas que também nos coloque de pé para viver para a tua glória, Senhor. Senhor, e pedimos também a tua bênção sobre a irmã Dagmar, Senhor, que tem sofrido com osteoporose. Da graça à tua filha, da saúde, da força. E os pedidos hoje pela manhã também, Senhor, nós te apresentamos todos eles. Aos que vão fazer cirurgias, aos que estão doentes, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa dar graça. Aos que estão se recuperando, que o Senhor possa dar força, colocá-los de pé. E muito mais, Senhor, nós te pedimos por eles. Que o Senhor venha fazer, Senhor, a cura na alma, no coração, que só o teu Espírito Santo faz. Que o teu Evangelho venha fazer, Deus bendito, a mudança completa e radical no ser, Senhor, de cada uma dessas pessoas. Que venham ser consoladas pelo teu Espírito Santo, regeneradas pelo teu Espírito Santo, alcançadas pela tua palavra, e que o Senhor use essas pessoas também, Senhor, para pregar o teu Evangelho. No mais, Senhor, aqui oramos por esta igreja, por cada família aqui representada, por essas crianças, que todas elas estejam debaixo das tuas mãos onipotentes. Que o Senhor livre essas crianças, ó Deus, dos nossos dias maus, dos homens perversos e malignos, dos programas perniciosos, Senhor, que tem pervertido muitas crianças neste mundo, Senhor. Que o Senhor guarde essas crianças, guarde, Senhor Jesus Cristo, essas famílias, guarde as nossas esposas,
Guarda os maridos, Senhor, aqui, que sejam homens valorosos para as suas esposas e para as suas crianças, que sejam sacerdotes dos lares, Senhor, que os filhos olhem para eles e vejam Cristo, e vejam esses pais, e Deus me livre, essas mães, vivendo a pessoa bendita de Cristo Jesus nos lares e fora deles. Nos dá aqui jovens sadios na Tua palavra, jovens que não neguem o Teu Evangelho, Senhor, jovens, Senhor Jesus, que levam uma vida incontaminável, Senhor, neste mundo pervertido e corrompido. Guarda esses jovens, guarda esses adolescentes aqui, Senhor. Dá a eles graça, Senhor, para que testemunhem da Tua palavra, para que preguem o Teu Evangelho nas escolas, nas faculdades, nas ruas, onde quer que os Seus mandes, Senhor. Dá graça a estes jovens e abençoe o nosso pastor aqui neste lugar, Senhor. Dá força a ele, come o Teu sangue, ele e a família dele, Senhor. E dá graça ao Teu Filho nesta noite, para ele nos pregar a Tua palavra. Que pregue com graça, que pregue com ousadia, que o Teu Espírito Santo continue a capacitá-lo, Senhor, dia após dia. E dá aqui, Senhor, nesta noite, a cada um de nós, corações, ó Deus, preparados para ouvir o Teu Evangelho. Corações desarmados de todo egoísmo, de todo rancor, de toda amargura, de toda apatia, de toda indiferença. E que todo pensamento, Senhor, o Senhor venha levar cativo ao Evangelho de Cristo Jesus. E que tudo aqui se submeta, Senhor, à Tua palavra, e se submeta ao senhorio de Cristo Jesus. Deus, faz uso poderoso da Tua palavra nesta noite, e nos dá graça para aprender dela, e para vivermos por ela. Em nome de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém e amém, Senhor. Irmão Samuel estará tocando uma música, um salmo. Enquanto as crianças já podem sair com a professora, nós aqui iremos nos preparar para ouvir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 2. Capítulo 2, do verso 23 ao verso 28. Vamos ler este texto. Quem quiser puder se colocar de pé. Marcos, capítulo 2. Jesus mais uma vez vai ser confrontado, né? Jesus é muito paciente, né, irmãos? Foi muito paciente, né? Toda hora estava sendo confrontado, e mais uma vez Cristo aqui vai responder às indagações erradas dos fariseus. O texto diz assim: ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Se assenta. Cristo nos chama a ser Senhor do nosso sábado, irmãos. Cristo nos chama a ser Senhor de toda a nossa vida. Essa é a grande implicação do texto do Evangelho de Marcos e de todos os Evangelhos e de toda a palavra de Deus. Cristo veio não só salvar um povo, mas ser Senhor desse povo. Seu pastor, seu guia, seu condutor, seu cabeça desse povo, cabeça da igreja. E aqui mais uma vez Cristo será confrontado acerca das concepções erradas dos fariseus
acerca das concepções religiosas que eles mesmos criaram para eles, as tradições dos pais, as interpretações que eles construíram para si mesmos, e utilizavam isso como a própria palavra de Deus, como a própria regra da sua vida, da conduta deles, do estilo de vida deles, das escolhas deles, das roupas deles, do sábado deles. E isso vai fazer com que eles confrontem Jesus. Por quê? Porque, mais uma vez, Cristo, os seus discípulos, estão desfrutando uma certa liberdade que eles não têm, ou estão praticando certos comportamentos que para eles, no sábado, era totalmente contrário à lei, era um comportamento pecaminoso. Eles estavam ferindo o sábado, o descanso, tão valorizado por eles ao longo da história, e que aprenderam com ferro e fogo guardar esse dia, descansar nesse dia, e agora aparece o mestre desvalorizando, aparece Cristo não exortando os seus discípulos acerca dessa falha grave que eles estão cometendo, colhendo espigas no sábado e comendo. Como pode isso? Cristo irá mostrar não só a eles, como mostrou, mas também irá nos ensinar, irmãos, que o Evangelho não veio anular a lei de Deus. O Evangelho não veio fazer com que a lei de Deus, ou a lei moral de Deus, caísse de desuso, mas pelo contrário, o Evangelho veio dar significado correto à vontade de Deus. O Evangelho veio trazer a interpretação correta da lei de Deus, veio trazer a interpretação da vontade moral de Deus aos homens, inclusive o sábado de descanso, inclusive o quarto mandamento, onde Deus dizia que o povo deveria lembrar-se desse dia. Lembra-te do dia do Senhor para o santificar. E nesse dia a ordem era para que o povo cessasse com os seus trabalhos, cessassem com os seus afazeres, parassem com as suas correrias e adorassem ao Deus Criador, o Deus da providência, o Deus que tirou aquele povo da terra do Egito, que arrancou aquele povo daquela escravidão histórica do Egito, e os arrancou com mão forte, e os conduziu pelo deserto, e iria colocá-los na terra prometida, para que aquele povo vivesse a palavra de Deus, vivesse a lei moral de Deus. E agora cá estamos, com o Evangelho pregado por Cristo, ensinado por Cristo, trazendo a interpretação correta do sábado, trazendo a interpretação correta da vontade de Deus, trazendo a interpretação correta das implicações morais da lei de Deus para as nossas vidas. Portanto, a implicação do texto é: Jesus não veio anular o sábado, mas Cristo veio ser Senhor do sábado e ensinar a cada um de nós a vivê-lo para a glória de Deus. E a maneira como ele faz no texto é mostrando que este dia é vivido pela liberdade que a graça produz. A primeira implicação do texto é: o sábado é vivido pela liberdade que a graça produz. O resultado, irmãos, que a graça traz à vida do homem são bastante amplos, são largos, são estendidos a todas as áreas da vida humana. Os favores de Deus liberta, transforma, livra, traz liberdade que o homem não tinha. E isso Cristo vem demonstrando em todas as narrativas que lemos e estudamos. Esse homem precisa de graça de Deus para sair da coletoria e seguir a Cristo. Esse homem precisa da graça de Deus para seguir a Cristo. Esse homem precisa da graça de Deus para desfrutar da liberdade que o Evangelho produz. Portanto, os resultados transformadores da graça de Deus são amplos. São amplos. O homem que outrora era um escravo da sua própria condição e até mesmo da religião que o oprimia, que o subjugava, que criava regras e mais regras sobre a vida dele, e aquelas regras sempre foram insuficientes para produzir vida no coração do homem, para produzir uma vida transformada e uma vida que glorifique a Deus. E o homem era escravo dessa condição, como os fariseus eram, e Deus veio em Cristo Jesus e nos livra de toda essa condição. Sim, transforma o homem de forma completa, para que eu e você desfrute as bênçãos do Evangelho, para que eu e você desfrute em Cristo Jesus a liberdade que o Evangelho traz,
a liberdade de viver para a glória de Deus, que esse evangelho, que é o poder de Deus, traz para a vida do homem. Então, sem o rompimento com o velho, Jesus deixa claro, nós não podemos desfrutar do que é novo. Ele não pode pegar vinho novo e colocar em odres velhos. Ele não pode pegar um pedaço de remendo novo e remendar uma roupa velha. O evangelho não é remendo, é rompimento com todo aquele estilo de vida antigo, com toda aquela velha ordem antiga que não servia ou que não serviu para produzir vida ao homem, mas pelo contrário, apontava para uma redenção perfeita que é Cristo. E a Escritura nesse ponto é sempre bem clara, muito bem clara. O evangelho não é nem neutralidade, nem mistura. Evangelho nem se mistura com aquilo que é velho, nem chama o homem para uma vida neutra, em cima do muro. Mas pelo contrário, o Evangelho nos chama a romper, seguir a Cristo, desfrutar da liberdade que Deus traz ao homem em Cristo Jesus. E isso implica em dizer que o homem só é livre em Cristo. Ele era escravo e só é livre em Cristo. Ou seja, ele busca uma justiça, ou buscava uma justiça através dos preceitos da lei. Mas Deus trouxe a justiça de Cristo mediante a fé. A lei veio ser cumprida por Cristo para que a liberdade cristã fosse desfrutada com base na justificação mediante a justiça de Cristo. E agora esse homem que tem liberdade em Cristo, ele também tem liberdade para obedecer à vontade de Deus. Ele terá liberdade pela graça de Deus para viver a lei moral de Deus, não para alcançar a salvação, mas agora ele vai viver essa vontade de Deus, essa lei de Deus, porque já é salvo. A fé que Deus opera no coração desse homem vai fazer com que essa fé atue pelo amor, a fim de que esse homem sirva a Deus, a fim de que esse homem viva para a glória de Deus, a fim de que esse homem desfrute uma espiritualidade correta e não farisaica, não construída, não remendada, não em odres velhos, mas o Evangelho irá nos fazer desfrutar a verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus. E isso inclui o sábado. Isso inclui o sábado. E o homem, para desfrutar, precisa ser novo e romper com o velho. Ele precisa nascer de novo, já vimos isso. E o Evangelho não cabe em estrutura velha, em coração novo. Isso é claro. Vimos isso é claro. Por isso a ênfase de Cristo é: o sábado só é desfrutado pela liberdade que a graça produz. Vocês não estão vivendo o sábado, Jesus quer deixar claro a eles. O Evangelho traz à luz a uma nova realidade. E Cristo irá mostrar que Ele é o fim da lei, o cumprimento da lei. Todas as prescrições e ordenanças da lei ou do Velho Testamento só faz sentido se olharmos para Cristo. Só faz sentido se enxergarmos deles Cristo. Cristo e nada mais. Se tentarmos entender, veja bem, o que o Velho Testamento está nos dizendo, inclusive a lei de Deus, sem a luz de Cristo, construiremos não só uma ideia errada da lei, mas sobretudo iremos construir uma conduta errada com base na lei. Tudo, se não for visto como sombra da imagem perfeita que é Cristo, não faz sentido. Não faz sentido. A sombra não pode ser a imagem. A sombra não pode ser a imagem correta. A sombra não pode ser a luz, inclusive a lei de Deus. Se a lei não for um pedagogo que nos leve a Cristo para receber a vida de Cristo, a justiça de Cristo, a graça de Cristo, desfrutar essa liberdade em Cristo, ela não vai fazer sentido para nós. Ela vai se tornar um fardo pesado. Se Cristo não for o fim da lei, o propósito da lei, o verdadeiro cumprimento da lei, entendimento dela,
nós não vamos entender o sábado, nem muito menos a lei de Deus. O que Cristo está mostrando é que Ele é a porta de entrada para entender a lei de Deus, a vontade de Deus. Ele é a porta de entrada para uma compreensão correta da Bíblia, inclusive, mais uma vez, da lei. Sabe por quê? Porque a lei de Deus, ela não é vista ou não pode ser reconhecida como essa relação superficial da vontade de Deus para com os homens. A lei precisa ser observada, é claro, porque ela é a lei moral de Deus. Precisamos de Cristo nesse aspecto, primeiro, para compreender a lei de Deus. Você precisa compreender a lei de Deus, a vontade de Deus, e conhecer a sua profundidade, conhecer os aspectos mais profundos da vontade de Deus, que é um legislador espiritual. E as aplicações da sua vontade sobre o homem, ela é completa. Ela alcança as suas inclinações, seus pensamentos, seus motivos ou as suas motivações. A vontade de Deus não trabalha somente nos comportamentos exteriores, como deixar de fazer alguma coisa, parar de fazer alguma coisa. Não. A vontade de Deus, ela prescruta e sonda o ser do homem como um completo. Por isso Davi diz no Salmo 51, eis que tu amas, Senhor, a verdade no íntimo. Precisamos de Cristo para compreender isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, Cristo deixa claro e traz e mostra a cada um de nós a aplicação e interpretação correta da lei. Ele mostra em seu ambiente mais profundo, em seu âmbito mais profundo, as aplicações da lei. E mostra que do ponto de vista de Deus, o adultério é olhar com desejo impuro. Mostra que do ponto de vista de Deus, matar é usar palavras terríveis para destruir o próximo. Jesus mostra que perjurar é muito mais do que chamar o nome de Deus de maneira vã. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Sim, sim, não, não. Portanto, a lei de Deus, ela precisa ser compreendida em sua intenção mais profunda, em sua intenção mais espiritual, mais profunda do ser humano. E Cristo faz isso. Ele não julga as coisas com base nas aparências externas. Ele julga as coisas com base na profundidade da aplicação da lei de Deus. Precisamos conhecer isso. Mas também precisamos conhecer o valor da lei de Deus. Precisamos conhecer o valor dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. E João diz, Senhor, os teus mandamentos não são pesados, não são difíceis de ser carregado. E esse reconhecimento da vontade de Deus não como um fardo pesado, mas como algo para o benefício do homem, para o bem do homem, para o propósito que Deus estabeleceu para a vida do homem, deve ser reconhecida por nós, deve ser reconhecida por cada um de nós. Como diz o salmista, como amo, Senhor, a tua lei, e nela eu medito de dia e de noite. Portanto, a importância em profundidade da lei envolve também as questões do sábado, do descanso. O texto mostra que a questão tem produzido contenda e dificuldade entre os discípulos e os fariseus, porque com base na concepção dos fariseus, os discípulos não estavam vivendo a vontade de Deus e Cristo estava induzindo aqueles discípulos a ler. E o texto mostra bem claro no verso 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas. E os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. E depois os fariseus os advertem. Os discípulos aqui estão mais uma vez aprendendo com Cristo acerca da liberdade que a graça produz.
estão, neste caso, em um curso intenso de teologia. Intenso. E no sábado aqueles estão caminhando pelo um campo de cereal grande. A ideia aqui é de que eles estão caminhando há bastante tempo. Não é uma caminhada de 1 quilômetro, de 2 quilômetros ou de 3 quilômetros. É uma caminhada longa. E o texto diz que enquanto caminhava, eles passando pelas searas ou pelo lugar onde havia cereais, eles começaram a colher e debulhar com as mãos. E começaram a botar para dentro. Começaram a comer. O fato de eles estar colhendo espigas não seria problema se fosse um outro dia. Se fosse segunda, se fosse terça, se fosse quarta, se fosse quinta, se fosse sexta, se fosse domingo. Mas o problema é que eles estão fazendo isso no sábado. E o texto aqui mostra que eles estão comendo esses cereais que eles estão colhendo. Depois dessa viagem longa, provavelmente muita fome, e eles passam então a comer. O texto mostra que Jesus se silencia acerca desse comportamento. Não os repreende, não fala nada. Cristo se cala. O que o texto mostra é que quem aparece são os fariseus, mais uma vez, para questionar o que esses discípulos estão fazendo no sábado. Ora, irmãos, o sábado no judaísmo assumiu uma posição importantíssima. O sábado estava acima de todo e qualquer mandamento. Para eles, os judeus, o quarto mandamento assume essa importância a tal ponto de ser colocado no lugar de Deus, ao ponto deles trocarem Deus pelo sábado. E para os fariseus, guardar esse dia é especialmente um mérito. Rapaz, eu guardo o sábado assim, uso roupa larga, quase no como, no dia do sábado, para não ter o trabalho de esquentar, virar a panela, para não ser caracterizado como um trabalho e transgredir a lei de Deus. Então eles se cercavam de velocidade. Não andavam, não saíam de casa, não lavavam as mãos, não tocavam, não faziam. E para os essênios, errar durante o sábado era pagar 7 anos. Você teria que pagar 7 anos por uma quebra involuntária. Agora, quem dirá quebra intencional? Colocava em perigo a ordem do mundo, ele disse. Quebrar o sábado ou violar o sábado é colocar em perigo a ordem do mundo. Por isso, o abuso que separava os fariseus de Jesus, eles estavam sempre em oposição. Eles passaram e observaram aquela cena e questionaram aquilo. O que é que os seus discípulos estão fazendo no dia de sábado? O que eles estão dizendo aqui é mais ou menos assim: será que você não está vendo que eles estão transgredindo a vontade de Deus? Irmãos, o sábado para Israel deveria ser uma grande festa. Deveria. O sábado para Israel deveria ser uma grande festa. A história mostra que esse dia foi estabelecido para o benefício deles. E durante esse dia, esse povo deveria festejar, celebrar, se alegrar, buscar refúgio em Deus, buscar forças em Deus, parar com as suas ocupações, porque a implicação é de que Deus vai cuidar, eu vou cuidar. Parem, fechem as portas de Jerusalém, parem, eu vou cuidar. Deveria ser uma festa, deveria ser um símbolo de alegria para as demais nações. Ele deveria ser chamado de um dia deleitoso. Agora, o que eles fizeram? Inverteram. Eles se livravam das obrigações mundanas
e substituíram as obrigações dos afazeres mundanos e se sobrecarregaram de obrigações religiosas. Por exemplo, veja o absurdo: para que ninguém caísse na tentação de subir numa árvore para colher frutos, era proibido no sábado colher frutas maduras que caíssem do pé de uma árvore. O sábado era uma paralisia geral. Não podia caminhar mais que 800 metros. Eles deveriam andar com uma trena no bolso. Mais que 800 metros de caminhada significava transgredir a lei de Deus. Não podia procurar insetos nas roupas, porque caracterizava serviços. Não poderia acender lamparinas, porque caracterizaria serviço. Não podia colocar tala em braços quebrados, também caracterizava serviços. Irmãos, uma série de outras coisas mais. Eles acrescentaram a vontade de Deus para cercar o sábado, como se o sábado fosse um local onde eles ali, durante aquele dia, se colocassem lá dentro para evitar a transgredir a lei de Deus. E ficavam ali todo mundo parados, sem se mover. Ficava todo mundo à espreita de procurar erros humanos. E Paulo diz, quando escreve aos Romanos, quanto do ponto de vista externo era irrepreensível, mas vi nos meus membros uma lei que guerreava contra a lei ou contra a vontade de Deus. Paulo viu a cobiça do seu coração. Paulo diz: eu posso ser colocado numa redoma, eu posso ser vestido de roupa religiosa, eu posso recitar a lei, mas Paulo diz: há uma cobiça do meu coração que faz com que eu transgrida a lei de Deus. E Jesus olha para eles e diz: vocês por fora são bem adornados, mas o interior de vocês é como rapina. Vocês não estão vivendo o sábado. Sabe o que Jesus está mostrando e os discípulos aqui estão demonstrando? A liberdade da graça para viver verdadeiramente o sábado como um dia de alegria, deleitoso, de contentamento. E os fariseus estão demonstrando que a espiritualidade deles tinha como base a superficialidade da compreensão da lei de Deus. E a religião sempre produz uma obediência legalista sem consciência. As pessoas começam a arrumar jeitinhos, irmãos, jeitinhos humanos, para não transgredir a lei de Deus, como eles faziam. Eles diziam que não poderiam carregar mais do que uma certa quantidade de vinhos nos sábados. Aí sabe o que as pessoas começaram a fazer? Vamos dividir a carne em 4 pessoas. Você carrega um tanto, você um tanto, ele um tanto. E quando cada um for pego, não ultrapassa o limite que a lei está dizendo. Jeitinhos humanos para transgredir. Isso mostra que quanto mais muro você constrói em volta de um homem que não nasceu de novo, mais prazer ele vai ter em pular esse muro. Quanto mais regras você coloca na vida de um homem que não tem um coração livre pela graça de Deus, mas ele vai arrumar jeitinhos para transgredir essas regras. É isso que Cristo está mostrando. O Evangelho só é vivido e o sábado só é vivido pela liberdade que a graça produz. Então, irmãos, eles estão aqui. Você não está vendo, eles estão colhendo no dia do sábado. Estão colhendo espigas, o texto diz, e você não fala nada. A ideia do texto é que eles não estavam caminhando lateral àquele fato. A ideia é de que eles ficaram sabendo depois e foram alcançar Cristo. Não vai fazer nada. Não vai nem exortar. Não vai nem botar para pagar a penitência por 7 anos por ter errado no dia de sábado. E o texto mostra que ali havia uma necessidade humana real, fome. Mas eles desconhecem. Eles desconhecem. Veja outro absurdo.
Eles diziam o seguinte: não. A gente pode socorrer uma pessoa caso essa pessoa caia num poço. A lei vai autorizar as pessoas a socorrer, certo? Mas na hora de agir para socorrer a pessoa, começava a discussão. Mas a lei permite socorrer ninguém, os caras, não importa. Por que a gente deve socorrer? Aí ficava todo mundo assim. A lei manda socorrer. A lei manda socorrer. Mas eles ficavam: será que com escada, encarregando a escada, nós estaremos transgredindo a lei de Deus? Vai ser caracterizado como serviço? A vida estava no poço e continuaria no poço. Se dependesse deles, os discípulos continuariam com fome. E a necessidade humana real continuaria sem ser suprida. A preocupação, irmãos, não era: ali tem uma vida, ali tem uma necessidade, e durante o dia de sábado Deus autoriza a socorrer, aí em busca dos aflitos, aí em busca dos famintos, aí em busca dos necessitados. A lei autoriza, a lei está para a vida. Mas eles desconheciam isso. Agora aqui eles acusam com base no entendimento deles. Os discípulos estão colhendo e é proibido no sábado. Estão caminhando além do permitido no sábado. Ainda que os viajantes estivessem com fome, é proibido comer e colher no sábado. O ver aqui pode trazer a ideia de exigência. Eu exijo que você discipline os seus discípulos. Eles estão transgredindo. E eles confrontam Jesus. Agora eles estão trocando a escravidão do sistema mundano pela escravidão do sistema religioso. Havia no mundo antigo escravos que não tinham a liberdade de sair da casa dos seus senhores para desfrutar da liberdade no sábado, participar, estar livre. Não, eles eram escravos. Mas os fariseus eram tão escravos quanto eles. Aquelas regras, irmãos, não estavam produzindo nenhuma espécie de vida, de obediência sincera, mas pelo contrário, cegueira, escravidão, religiosidade vazia, sem Cristo, sem Deus, sem temor, sem religiosidade arranjada, ou com religiosidade arranjada, com regras e mais regras para cercear a liberdade humana, com medo de transgredir. O sábado é vivido pela liberdade que a graça produz. Isso quer deixar claro. A graça produz a liberdade para a verdadeira obediência. A graça produz a leveza necessária para a caminhada no dia de sábado. A graça produz a leveza necessária para a caminhada no dia de sábado. Para comer no dia de sábado. E não para fazer cálculos humanos para mensurar o tanto que andamos, o tanto que carregamos e o tanto que comemos. A graça produz liberdade e traz compreensão daquilo que a vontade de Deus é, ou a profundidade das implicações da vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe o que os fariseus estão rejeitando? Cristo mostra. O verdadeiro sábado. As provisões de Deus. O legalismo deles está cegando os seus olhos para as provisões de Deus. O legalismo não enxerga a graça, não consegue ver as provisões de Deus nas relações da vida. Não! A lei diz que Deus mandava as pessoas, sabe o que a lei de Deus diz? Que Deus mandava as pessoas ao colherem os seus campos, não voltarem para trás para colher o rabisco, aquela linha que ficava. Sabe para quê? Para que os pobres, quando viessem, vinham recolhendo para se alimentar, comer. Ali Deus estava mostrando a graça nas leis cerimoniais de Israel. Deus dizia que a plantação não poderia ser rabiscada ou ser varrida de toda, mas deixe dos pobres. O que cair no chão, deixe dos pobres. A graça de Deus aqui no texto está saltando aos olhos. Está saltando aos olhos.
Os discípulos estão caminhando e se deparam com um campo de cereais onde eles podem colher e matar as suas necessidades, ou suprir as suas necessidades. Aqui Deus está mostrando as suas provisões em relação ao sábado. Deus está mostrando as suas provisões em relação a esse dia que deve ser usado para o benefício do homem e não para a escravidão do homem. Irmãos, mas quem disse que eles enxergavam isso? Quem disse? A graça está claramente revelada na lei, mas quem disse que eles enxergavam isso? O sábado está para ser um dia deleitoso, mas quem disse que a lei, criada com regras e mais regras, produz essa alegria? A liberdade que a graça produz não é libertinagem para fazer o que quer. A liberdade que a graça produz é liberdade para fazer a vontade de Deus, para obedecer à vontade de Deus. E quando a graça alcança o coração de um pecador, ninguém precisa estar atrás dele. Deixa eu ver se ele está atrás dele. Não deixe na porta da casa dele, se ele está atrás dele. Ele tem graça para viver a palavra de Deus. Ele é novo para viver o novo. Ele não tem remendos, ele não tem espiritualidade arranjada. Ele não tem comportamentos que devem ser pegos de surpresas. Ele vive a palavra de Deus. Ele vive. Ele tem liberdade que a graça produz para viver o sábado. Seja na congregação, seja na sua casa, seja onde ele estiver. Ele reconhece esse dia que Deus enviou para o seu benefício. Ele enxerga que esse dia é um recurso da graça de Deus. E que a graça traz liberdade a esse homem para viver esse dia não de forma legalista, mas para viver este dia como um homem alcançado pela graça de Deus. Amém. O Evangelho não produz superficialidade, irmãos. O Evangelho diz qual é o poder de Deus para a transformação ou para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo, quando escreve aos irmãos de Tessalônica, Paulo diz que, olha, o testemunho de vocês está soando pelo mundo antigo. Por onde passo, eu não preciso mais dizer acerca do comportamento e da fé de vocês, porque vocês têm amor um pelos outros, vocês se converteram dos ídolos a Deus. Paulo diz, o Evangelho chegou a vocês com poder e palavra, ou seja, de forma verdadeira e de forma poderosa. O Evangelho trouxe liberdade à vida de vocês. Vocês eram escravos, agora vocês são livres. Vocês eram idólatras, o Evangelho fez com que vocês se convertessem ao Deus vivo e verdadeiro. E aqui Cristo está mostrando que este sábado só é vivido pela liberdade que a graça produz. Os discípulos estão caminhando, estão colhendo, estão comendo, estão se alimentando com a consciência tranquila, estão com a presença de Cristo entre eles, está com a presença de Cristo entre eles, está livre para viver um verdadeiro sábado. Que alegria é viver o sábado, porque eles estão livres para viver o sábado, são livres. O sábado não é um fardo para eles. O sábado para aqueles que foram alcançados pela graça volta a ser um dia deleitoso. O segundo ponto que Jesus ensina é que o sábado é vivido com o entendimento correto que a verdade produz. Se você não entender a verdade, se você não entender a palavra de Deus, você vai viver tudo de forma errada. O sábado é vivido com o entendimento correto que a verdade produz. Sabe como é que Jesus vai responder a eles? Verso 25. Mas ele lhes respondeu. 2 pontos. Nunca lestes? Vocês nunca leram? O que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Olha, está com fome, tem uma necessidade. Ele e os seus companheiros, Davi, um tipo de Cristo, como entrou na casa de Deus. Olha, Davi foi mais ousado do que os discípulos. Ele entrou na casa de Deus. Ele não estava na seara, ele não estava colhendo espiga em campo alheio, ou cereal em campo alheio. Ele entrou na casa de Deus. No tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu.
o pão da proposição, foi mais ousado ainda. Os quais não é lícito comer, não é lícito, está escrito lá, irmãos. Senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Como? Disse: eu sou culpado, todo mundo vai ser comigo. Como? Todo mundo vai sofrer comigo também, então como? Davi foi mais ousado do que eles. E Jesus então vai no calcanhar de Aquiles deles. Vocês nunca leram? Olha, vocês nunca leram o texto da Escritura? A incompreensão, irmão, espiritual da verdade é um perigo. A falta de capacidade para ver os princípios na palavra de Deus é um perigo. A contra-pergunta de Cristo reforça a tese de que eles são leigos, ignorantes. Embora sejam professores da lei, fariseus, mas Jesus está mostrando que são ignorantes, são leigos. Sobre eles está o véu, que eles não conseguem ver Cristo, ver a graça, ver o amor, ver a misericórdia, ver o perdão, ver Deus provendo para o suprimento das necessidades humanas. Eles não conseguem ver isso. Mas aqui Cristo força a verdade e valor das Escrituras para dissipar a ignorância dos homens. A verdade liberta, irmãos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz Cristo. Não adianta nós queremos construir uma espiritualidade com base em regras, mais regras. Essas coisas não transformam, não produz compreensão correta da vontade de Deus. O que liberta é a verdade, somente a verdade. Mas, sobretudo, precisamos de uma porta de entrada correta para entender a verdade. Nosso problema não é só aquilo que denominamos ser para nós a verdade. Não. Para os fariseus haviam várias verdades. Mas também o que determina é a condição espiritual de quem se aproxima da verdade. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Aqui Cristo pergunta: nunca lestes? Nunca leram? Certamente sim, leram. Professores da lei. Não conhecer a história de Davi é um absurdo. Mas há coisas, irmãos, que os homens leem, ouvem e ouvem, mas não compreendem. Cristo é a porta de entrada para a compreensão de toda a palavra de Deus. A compreensão espiritual da verdade é fundamental para seguir a Cristo. Fundamental. E aqui Cristo vai contar uma história do Velho Testamento. Veja, para explicar um princípio que está se aplicando no Novo que eles desconhecem. E Jesus utiliza uma história conhecida, Jesus utiliza elementos conhecidos. Jesus utiliza um contexto religioso conhecido. E Cristo utiliza um personagem conhecido, Davi. Quem em Israel não conhecia a história desse homem? Quem em Israel não conhecia o rei Davi? O pão da proposição, a perseguição que ele sofreu de Saul. Está aqui. Agora aqui também temos uma prova de que o Velho Testamento ultrapassa seu valor histórico. Ele ultrapassa. Jesus está usando uma história do Velho Testamento para explicar e ensinar princípios do Novo. Toda a Escritura testifica de Cristo. Toda a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, para que todo homem seja sábio no caminho da salvação. Cristo está utilizando uma história para nos ensinar verdades espirituais. Cada relato, irmãos, por Deus preservado, contém ensinos verdadeiros que se aplicam às nossas vidas. Cada detalhe, cada termo, cada verbo tem a sua importância. Cada detalhezinho quer nos dizer algo. Quer nos dizer algo. Agora sim, é evidente que precisamos de luz, de compreensão espiritual verdadeira. Como diz Paulo, o que está escrito acerca da história de Israel para o nosso ensino foi escrito.
Precisamos de luz para aprender. Precisamos de graça para compreender os princípios da história. Não que os fatos precisam ser repetidos dentro do mesmo contexto, precisam ser repetidos da mesma forma. Não. Precisamos de graça para enxergar os princípios. Nunca leram a história de Davi. Nunca leram. O que Cristo vai propor aqui, irmãos, é um ensinamento com base no relato de 1 Samuel 21, capítulo 2, verso 7. Cristo cita uma história que claramente representa dificuldades para os rabinos. Sabe por quê? Eles estavam prontos para defender Davi. Davi. Mas Jesus está dizendo, Davi entrou, Davi comeu, Davi distribuiu entre os amigos. Não adianta tentar inocentá-lo, ele foi mais ousado do que os discípulos. Ele entrou, comeu e distribuiu. Davi aqui estava fugindo da ira de Saul. O poder estatal todo armado para pegar esse menino, Davi, esse moço que se tornou mais maduro, um homem, e que está prestes a assumir o reinado de Israel. Mas Saul está furioso, cheio de inveja, não quer largar o poder. E Davi então foge. E foge com vários homens que se ajuntaram a ele. E que a Bíblia diz que eram endividados, homens necessitados, homens em dificuldades. Esse era o exército de Davi. Davi então foge de Saul. E fugindo de Saul, chega no lugar onde estava a casa de Deus. E na casa de Deus estava o sacerdote Abiatar. Irmãos, e quando ele entra na casa de Deus, ele vê a imagem. Uma mesa em frente ao Santo dos Santos, uma mesa de 1,20 por 0,50, por 1,60 de altura. Mas se ele visse só a mesa, ele voltava, mas ele viu pães assadinhos. Tinham sido assados e colocados ali, porque era uma oferta ao Senhor, o pão da proposição. Então o pão colocava no sábado, ficava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sacerdote mais a família voltava para dentro. Assava mais 12 pães que representavam as 12 tribos e colocava lá de novo. E quando Davi entra, vê os pães com fome, fugindo de Saul. E a lei dizia, só o sacerdote pode comer. Só o sacerdote pode comer. Mas Davi vem faminto de uma perseguição. E sem considerar a lei cerimonial, ele pega os pães. Toma. 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 Aqui é a provisão da graça. Toma. Toma. Come o pão. Não fala sobre o comportamento do sacerdote, mas a impressão que o sacerdote ficou. Davi perdeu o juízo. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês querem me condenar? Condene a Davi. Sabe o que é que depende aqui? Tudo depende da relação Davi e Jesus. Em Jesus a linhagem de Davi se completa. Amém. E Davi vê mais do que uma mesa, vê mais do que pães, vê mais do que uma lei cerimonial ali. Davi vê a providência de Deus. Amém. Para matar a sua fome. Davi vê a providência de Deus para suprir as suas necessidades e de seu exército. Amém. O princípio por trás dessa história é reforçado claramente por Jesus. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. As leis cerimoniais foram construídas para o benefício do homem. Irmãos, Deus não se alimenta de pão, Deus não se alimenta de sábado, Deus não se alimenta de sacrifícios. Tudo que Ele instituiu é para o benefício do homem, para o benefício de Israel. Davi então vê a graça de Deus ali nos pães e diz: é aqui agora, vou comer e matar minha fome.
O sábado só tem razão de ser por causa da criação de Deus. Ele foi estabelecido não para o benefício de Deus, porque Deus já é perfeito. Ele foi estabelecido para o seu benefício, para o meu benefício, para o nosso benefício. E o sábado visa o nosso bem, o suprimento das nossas necessidades, das nossas carências, daquilo que precisamos. Ele significa o bem do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Foi dado ao homem como uma dádiva da graça e não um fardo, já disse. E Davi viu isso. Davi viu isso. Viu isso não só no sábado, mas viu isso na lei cerimonial, nos pães da proposição. E botou para dentro. Sabe o que é que Davi viu? O sacerdócio de Cristo ali na vida deles. Amém. Vamos comer. Se é só o sacerdote que está autorizado a comer, Cristo aplica ao sacerdócio de todos os crentes. Vamos comer. Amém. Davi viu Cristo ali. Davi viu Cristo suprindo as necessidades humanas ali, as necessidades reais. Davi viu ali a graça de Deus providenciando aquilo que o homem precisa. Davi viu ali a graça de Deus beneficiando o homem. Davi viu ali a bondade de Deus para suprir as necessidades humanas. Amém. Tudo isso Davi viu. Davi viu. Então o sábado não pode ser entendido de forma diferente. O sábado deve ser vivido a partir de um entendimento correto que a verdade produz. Quando Deus nos manda descansar, parar, buscar a Ele, Deus não está tentando cercear a nossa liberdade, Deus está produzindo benefícios à nossa vida, Deus está nos amando. E é isso que a palavra de Deus diz. Ele deve ser vivido à luz da palavra de Deus. E se nós não entendermos a finalidade desse dia, o propósito desse dia, os princípios por trás desse dia, a graça de Deus por trás desses dias, ele vai ser um fardo, ele vai ser um legalismo. O seu coração vai estar longe do dia do Senhor, porque você quer outras coisas e não o Senhor. É isso que Deus está dizendo. A verdade precisa produzir uma compreensão correta. Vocês precisam compreender. O meu povo perece por falta de conhecimento. A expressão mais bela que o profeta diz acerca da vontade de Deus é: ah, se o meu povo lhe desse ouvidos. Davi viveu isso. Quando ele entrou e tomou ou comeu o pão da proposição, os quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também os que estavam com eles: vamos comer. Davi compreendeu a verdade, irmãos. Davi compreendeu a Escritura. Davi olhava para a lei de Deus e via mais, ou via muito mais além do que regras. Regras. Como diz o profeta Isaías acerca do povo de Israel, quando está totalmente alheio à vontade de Deus. O profeta no capítulo 1 diz que o boi conhece o seu possuidor, mas o povo de Deus não conhece o próprio Deus. Quando no capítulo 9 o profeta diz que esse povo estava honrando a Deus com os lábios, mas o coração estava longe dele, estava longe do Senhor. E mais à frente o profeta é usado por Deus e diz: por isso a minha palavra para este povo é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, peso sobre peso. A condição espiritual do povo estava produzindo um entendimento errado da vontade de Deus. Oh, Deus só manda regra. Aqui tem mais uma regra. Aqui tem mais outra regra. Aqui tem mais outra regra. Não, aqui Deus está proibindo. Aqui Deus está colocando mais uma regra. Aqui Deus está colocando mais uma cerca. Aqui Deus está cercando de novo. O Evangelho não cria cercas. O Evangelho abre a porta e diz: a multidão foi, vocês querem segui-la? E Pedro diz: para onde iremos, só tu tens palavra de vida eterna. Amém. A verdade liberta, a verdade produz o entendimento correto, a verdade forma o caráter de Cristo, a graça mais a verdade produz obediência voluntária, motivada pelo amor.
A graça mais a verdade produz voluntariedade no reino de Deus. E Cristo não cercou ninguém. A porta está aberta. E Pedro, para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. O sábado precisa ser vivido com o entendimento correto que a palavra de Deus produz. E o terceiro ponto, Jesus agora aqui encerra o texto no verso 28, dizendo: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus encerra dizendo que o sábado é vivido pelo relacionamento correto com Ele também. O sábado é vivido também a partir do relacionamento correto com Cristo. Uma vez mais, vemos Cristo fazendo toda a diferença. Jesus fez uma firme declaração sobre a sua pessoa, sobre a sua deidade aqui, quando ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Ora, quem instituiu o sábado foi Javé. Javé, Deus dos exércitos. E quando Cristo diz: eu sou o Senhor do sábado, ele está dizendo que foi Ele quem instituiu. Jesus, como Filho do Homem, veja o texto, é Senhor também do sábado. Também. Ele é Senhor do sábado e de uma série de coisas. Também. Ele é Senhor da sua vida, da minha vida. Ele é Senhor das profissões que cercam a vida. Ele é Senhor do mundo, Ele é Senhor do cosmos. O mundo está sustentado pela palavra do seu poder. Ele é Senhor de tudo. Por isso Ele diz: Ele é Senhor também. Também. E a Bíblia ensina a guardar esse dia, a santificá-lo, dizendo que é para o nosso benefício, e que esse dia nós devemos parar. Pare. A interpretação do termo sábado é cesse, descanse, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pare. Pare. Puxe o freio de mão. Mas sabe o que nós fazemos? O que Cristo está mostrando aqui é que a gente faz assim. O sábado se torna o Senhor. A gente troca o dia pelo Senhor, o que os fariseus fizeram. O dia passou a ser mais importante do que o próprio Senhor. O que Cristo quer mostrar é que esse dia é vivido a partir de um relacionamento correto com Ele. Eu vivo o sábado porque Cristo é o meu Senhor. Eu obedeço à vontade de Deus, eu me submeto a ela porque Cristo é o meu Salvador e Senhor da minha vida. É isso que Cristo quer mostrar, e não o inverso. Eu guardo o sábado para Cristo ser o meu Senhor. Não, eu guardo porque Cristo é o meu Senhor. Eu guardo porque Cristo é Senhor da minha vida e também do meu descanso. Também do meu descanso. Somente a reconciliação com Deus restaura o indivíduo completo e coloca ele numa posição correta. E coloca esse indivíduo debaixo do senhorio de Cristo. E torna esses indivíduos pessoas completas. Mais uma vez ele usa aquele termo, o Filho do Homem. O Filho do Homem de Daniel capítulo 7, aquele que vai assumir a perspectiva humana e restaurar o reino de Deus, ou inaugurar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus. O que Cristo está mostrando é que o ser humano nele, o ser humano em Cristo, não tem mais uma relação a dois com o sábado. Não. O restaurado em Cristo não tem mais uma relação diferente com o sábado. Não. Em que esse se torne um Senhor para ele.
Agora aqui sim temos uma imagem correta do que é viver o sábado. Temos o sábado, temos um Senhor do sábado e temos o princípio correto do sábado para o nosso benefício. Com Jesus, o sábado é reintroduzido no reino de Deus de uma forma correta. De uma forma correta. O reinado de Deus é colocado sobre aqueles que foram chamados para o seu reino, numa perspectiva correta. E a partir de agora, aqueles que foram chamados das trevas para a luz, do reino das trevas para o reino de Cristo, vão viver o sábado a partir desse relacionamento correto com Cristo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E o Evangelho reorienta o descanso, reorienta tudo, o descanso. Faz sentido ou traz sentido original ao descanso de Deus, ao sábado, aquele mandamento que foi estabelecido lá no Velho Testamento. Cristo veio e traz luz ali. E diz: eu sou Senhor do sábado também. Eu sou Senhor do sábado também. E ele foi estabelecido para o nosso benefício, para o benefício dos homens. Cristo é Senhor de tudo, da criação, de todas as coisas e também do sábado. O que Jesus está tentando desconstruir aqui, irmãos, é aquilo que nós reputamos de tamanha importância em nossas vidas. Muitas coisas podem se tornar importantes demais para o ser humano, como o sábado se tornou importante demais para os fariseus. Muitas coisas podem assumir o lugar de Senhor sobre as nossas vidas e assumir um grau de importância que desgaste a nossa mente, que sugue as nossas energias, que tome o nosso tempo. Mas aqui o Senhor de todas as coisas está enfatizando: eu sou o Senhor também do sábado. Eu sou o Senhor do descanso. Nós só nos tornaremos seres humanos completos quando aprendermos a viver debaixo do senhorio de Cristo. E nós só desfrutaremos do sábado como um dia deleitoso se Cristo for o Senhor das nossas vidas. Não adianta guardar. Se Cristo não é o Senhor, não adianta guardar. Sem uma relação correta com Ele, nós vamos construir legalismos. Sem uma relação correta com Cristo, nós vamos criar cercas. Sem um relacionamento correto com Cristo, nós vamos criar regras. Tudo, irmãos, tudo é vivido pela relação correta com Cristo. Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Ele não aboliu o sábado, como muitos pensam. O fato da nova aliança mudar o dia, ela não desprezou o princípio. O princípio permanece, o descanso permanece. Os benefícios são reintroduzidos no reino de Deus. O sábado é reintroduzido no descanso de Deus. O que acontecia é que a velha aliança fazia assim, olhava para frente. Eles viviam o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e no sétimo dia descansavam. Último dia da semana. E trabalhavam a semana toda para descansar no sétimo dia. Nós, os cristãos, já entramos na semana descansando. Já entramos no domingo cristão descansando para encarar a semana já descansado, já desfrutando dos benefícios do descanso em Cristo Jesus, que é o domingo do Senhor, o dia do Senhor, aonde os cristãos já entram na semana descansando, adorando, regozijando-se no Senhor, se alegrando no Senhor, buscando ao Senhor, renovando as suas forças no Senhor, descansando no Senhor, sendo grato ao Senhor, vivendo essa relação correta com o Senhor. Tudo depende da relação correta entre você e Cristo. Tudo depende da relação correta entre você e Cristo.
quem é o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Essa é a implicação. Porque viveremos, nos desgastaremos, devotaremos àquele que é o nosso Senhor. E Jesus deixa claro, ninguém pode servir a dois. Ou vai odiar um, ou vai odiar o outro. Ou vai amar um mais do que ao outro. A questão aqui, quem é o seu Senhor? Quem é que está te mandando parar? Quem é que está te mandando descansar? Quem é que está dizendo que nem só de pão você vai viver? Amém. Você precisa ser alimentado espiritualmente. Você precisa ser edificado espiritualmente. Você não vai dar conta das demandas da vida. Eu sou o Senhor, Jesus está dizendo. Então tudo depende da relação cristão-Senhor. E este estado é vivido a partir dessa relação correta entre nós e Cristo, entre nós e aquele que reintroduziu o descanso no reino de Deus, entre nós e aquele que explicou os benefícios do descanso e as suas aplicações mais profundas no ser humano. Vocês precisam do sábado. O sábado foi feito para vocês. Paulo disse em alto e bom sonho aos irmãos da Galácia: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O meu viver é Cristo, dizia Paulo. Não quero ser encontrado tendo justiça própria, mas quero ser encontrado em Cristo, Paulo dizia. O meu viver é Cristo. Então o sábado é reintroduzido, irmãos, no Evangelho. O sábado é reintroduzido no reino de Deus. O princípio do quarto mandamento se aplica na igreja de Cristo. O princípio de parar. O princípio de descansar. O princípio de se voltar para o Deus da criação em gratidão a Ele. O princípio de reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas. O princípio de agradecê-los pelas provisões, de agradecê-lo por tudo. O princípio de parar e dizer: eu dependo de Deus, se aplica no Novo Testamento. E é isso que Jesus está dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Então esse sábado é vivido pela liberdade que a graça produz. Se você não tiver graça, você não vai viver o sábado. Se a graça não trouxer liberdade ao seu coração, você não vai viver o sábado. Não vai viver. Seu sábado vai ser um fardo pesado, legalismo. Seu sábado vai ser regras e mais regras, nãos e mais nãos. Você não vai ver o sábado como um dia deleitoso se a graça de Deus não produzir liberdade no seu coração. Agora, se a palavra também corrigir as arestas da nossa vida, se a palavra de Deus não corrigir as ignorâncias do nosso entendimento, ele também vai ser vivido de forma errada. Nós precisamos enxergar os princípios da palavra de Deus. Quer seja na história de Davi, quer seja na história de Israel, quer seja na história dos evangelhos, nós precisamos ver os princípios que se aplicam às nossas vidas na palavra de Deus. E por último, é que o sábado depende da nossa relação com Cristo. Quem é o Senhor nessa relação? É Cristo ou eu? Quem é o Senhor? Nossa relação com Cristo é uma relação entre Senhor e servo, ou é uma relação entre Senhor e Senhor? Quem é o Senhor? Essa é a grande verdade. Quem é o Senhor? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós pedimos a Tua graça, Senhor, nessa noite, sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, a Tua graça sobre nós, Pai. Essa graça que liberta, que livra, que transforma, que educa, como diz a Tua palavra,
que nos ensina, Senhor, que nós temos condições de viver este presente século de maneira sóbria, sensata, piedosamente. Essa graça que liberta, Senhor, que livra o pecador. Essa graça que produz um coração pronto para obedecer, Senhor. Que essa graça atue sobre nós. Que essa graça atue nos nossos corações, Senhor. Produzindo voluntariedade, produzindo liberdade, produzindo amor, produzindo alegria, produzindo, Senhor, contentamento. Que essa graça, meu Deus, atue, Senhor, em nossas vidas. Que a Tua palavra também, Deus eterno, ela esmiúce toda a dureza do nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ela dissipe, Senhor, todas as trevas dos nossos corações. Ela, Senhor, arranque toda a ignorância espiritual que ainda resiste, Senhor. E que ela, a nossa mente, o nosso ser, as nossas inclinações, a nossa vida seja moldada, Senhor, pela Tua palavra. Amém. Que o Teu Espírito forme Cristo em nós através da Tua palavra. E acima de tudo, Senhor, nos dê um coração submisso. Nos dê um coração submisso, Senhor. Ó Deus eterno, nos dê um coração, Senhor, que Te obedeça, Senhor. Um coração que Te serve, um coração que submeta ao Teu senhorio, Senhor. Um coração voluntário, ó Deus, para reconhecer ao Senhor como o Senhor das nossas vidas, o Senhor do nosso descanso, o Senhor do nosso ser, o Senhor da nossa vida. Oh Deus, nos dá graça, meu Deus. Tira a rebeldia dos nossos corações. Amém. Arranca a dureza do nosso ser, Senhor. E nos dê, ó Deus, um coração obediente, voluntário. Amém. Um coração cheio de amor para obedecer a Tua palavra. Oh Deus, tira as amarras, ó Deus, das nossas vidas. Tira, Senhor, as ocupações desnecessárias das nossas vidas, Senhor. Tira aquilo, Senhor, que tem roubado a paz, que tem roubado as energias, que tem roubado, Senhor, o descanso da mente, do coração, ó Deus, das nossas vidas, Senhor. E nos faça descansar em Ti, Pai. Nos faça descansar em Ti para ter graça suficiente para parar, Senhor. Para acessar, Senhor. Para Te buscar de todo o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.